Bom, boa tarde, gente. Eu sou Ana Luísa. Estou aqui para falar para vocês em nome do meu grupo, que é composto por mim, pela Giovana, pela Pabline e orientado pela Bruna, sobre o nosso tema, que é a utilização de ultrassom focalizado transcraniano para tratamento de tumores cerebrais. Bom, primeiro, o que é um tumor cerebral? Tumor cerebral é uma neoplasia que atinge o cérebro ou o canal medular central. Se a gente analisar os dados do INCA de 2019, a gente percebe que 4% do total de óbitos por câncer se deve a tumores do sistema nervoso central, que é uma mortalidade bastante considerável, né? E grande parte dessa mortalidade se deve à dificuldade do tratamento, tanto por causa da dificuldade de acesso, quanto por causa de dificuldade de acesso farmacológico também, por causa da presença da barreira hematoencefálica, que é essa que está apresentada nessa imagem aqui. A barreira hematoencefálica é uma membrana semipermeável e altamente seletiva que reveste os vasos do sistema nervoso central. Ela é composta por algumas células, dentre elas eu vou citar para vocês aqui as células endoteliais, que são essas apresentadas em rosa, que são a parede do vaso em si, e entre elas eu tenho as junções aderentes e as junções apertadas, sendo que as junções apertadas são as principais responsáveis pela baixa permeabilidade do sistema nervoso central. Além disso, tem os astrócitos, que são essas células em verde aqui, que são responsáveis pelo tônus vascular do sistema nervoso central. Além dessas, eu tenho células da microglia e os perícitos. E como ela é altamente seletiva, né, eu tenho uma prioridade de passagem de substâncias. Por exemplo, a água e os gases, que são oxigênio e gás carbônico, passam livremente pela barreira hematoencefálica. As substâncias especiais, como a glicose, os íons, os aminoácidos e os componentes dos ácidos nucleicos, passam por transportadores específicos. E as demais substâncias, que não passam nem por transportadores específicos e nem têm passagem livre, passam muito lentamente ou não passam pela barreira de acordo com o que as substâncias são. E nesse sentido, trazendo para o nosso contexto farmacológico, né, somente 5% das mais de 7 mil drogas que são registradas no banco de dados do Comprehensive Medicinal Chemistry são hábeis para uso no sistema nervoso central, justamente por causa dessa difícil permeabilidade. Ou seja, 5% de 7 mil drogas é um número baixo. E para contornar isso, a gente tem técnicas que aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica, dentre elas a que eu vou falar hoje para vocês, que é o ultrassom focalizado transcraniano. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a utilização da ultrassom focalizado transcraniano no tratamento de tumores do sistema nervoso central. Para fazer isso, a gente realizou uma revisão de literatura utilizando a base de dados PubMed, artigos em inglês e português a partir de 2015, com as palavras-chave focagem de ultrassom, barreira hematoencefálica e tumor cerebral. Bom, então o que é a focagem de ultrassom? A focagem de ultrassom é uma técnica que busca permeabilizar a barreira hematoencefálica através da emissão de ondas de ultrassom de baixa frequência, de 1 Hz para ser mais específica. Essa baixa frequência é importante para prevenir lesões permanentes no sistema nervoso central. E essas ondas são emitidas por tempos de 20 a 30 segundos, de forma repetida e continuada. Vou explicar um pouco de como é que funciona a técnica. Primeiro, eu vou ter que anestesiar o meu paciente e colocar ele em decúbito dorsal e colocar nele uma espécie de capacete que tem 3 camadas. Uma camada é o gel de ultrassom normal, aquele gel especial para ultrassom. A segunda camada é como se fosse uma cápsula de água. E a terceira camada é uma membrana permeável ao ultrassom. Depois que eu fiz isso, eu vou aplicar de maneira intravenosa o fármaco que eu pretendo que atinja o sistema nervoso central e junto dele as microbolhas, que são representadas nessa imagem aqui do lado direito pelas bolinhas amarelas. As microbolhas consistem em bolhas de um gás revestidas por albumina ou por lipídios, porque albumina e lipídios têm facilidade de passar pela barreira hematoencefálica. Depois que eu fiz isso, eu vou selecionar qual parte da barreira hematoencefálica, em qual parte do cérebro eu vou querer permeabilizar, e eu faço isso através da ressonância magnética. Depois que eu fiz isso, eu vou finalmente aplicar as ondas de ultrassom através de um transdutor focalizado. As ondas de ultrassom, representadas pela setinha preta nessa imagem, vão vibrar as microbolhas, que são as bolinhas amarelas. E nesse vibrar das microbolhas, elas rompem
de maneira transitória as junções apertadas, que é o que eu tinha dito no começo, que estava entre as células endoteliais. Nessa imagem, as células endoteliais são os quadradinhos cinza. Então, nesse vibrar, elas rompem essa junção apertada e permitem a passagem do fármaco por entre a barreira hematoencefálica para dentro do alvo farmacológico dentro do sistema nervoso central. Depois, essa abertura continua por 4 a 6 horas, e depois que a barreira hematoencefálica se fecha, a única alteração que se observa no local são a presença de algumas petequias. Lógico, é uma alteração negativa, o ideal é que se não tivesse, né? Mas a chance de você ter uma complicação hemorrágica por essas petequias é muito baixa em relação ao benefício da utilização do ultrassom transcraniano focalizado. Então, não é um impedimento para a utilização dessa técnica. E trazendo de novo para o tratamento dos quimioterápicos, a utilização do ultrassom focalizado transcraniano associado com quimioterápicos, anticorpos, imunoglobulinas, o que quer que se use no tratamento do tumor cerebral, aumenta a biodisponibilidade do fármaco e aumenta a expressão de moléculas de adesão, que vai melhorar o direcionamento do fármaco. Se eu aumento a biodisponibilidade do fármaco e melhoro o direcionamento dele, eu vou precisar de uma quantidade menor de fármaco para fazer o mesmo efeito farmacológico que eu teria sem a utilização da ultrassom focalizado transcraniano. Isso é ótimo, principalmente que se tratando de um tratamento para câncer, né, que tem vários efeitos sistêmicos. E dessa forma, se eu uso uma quantidade menor de fármaco, eu diminuo os efeitos colaterais sistêmicos, eu diminuo os próprios danos dos fármacos no sistema nervoso central, porque eu vou usar uma quantidade muito menor e muito mais direcionada, justamente porque eu vou selecionar qual parte da barreira hematoencefálica vai ser permeável. A principal limitação dessa técnica em se tratando de tumores é a localização dos tumores quando eles são muito próximos da calota craniana, por causa de um problema de técnica da técnica mesmo, que é a incidência do ângulo, o ângulo de incidência do ultrassom. E para esses tumores próximo da calota craniana é mais difícil. E trazendo para um contexto de Brasil também, uma limitação potencial para essa técnica seria o alto custo, né? Porque só de precisar de ressonância magnética, que é um exame muito caro, e ressonância magnética é uma parte essencial, né, da técnica, então já seria um exame mais custoso para a gente falar em contexto de Brasil. Mas mesmo assim, a gente pode concluir que o ultrassom focalizado transcraniano é uma ótima forma de permeabilizar a barreira hematoencefálica, porque ela vai aumentar a biodisponibilidade do meu quimioterápico e vai melhorar o direcionamento dele para onde eu quero, para o meu tumor ali no sistema nervoso central. E principalmente é uma forma muito benéfica de permeabilizar a barreira se eu for comparar com as outras formas que eu tenho, como por exemplo o uso do manitol, que é feito para permeabilizar também, mas ele não é capaz de fazer essa seletividade de qual parte da barreira hematoencefálica eu vou permeabilizar. Então, eu acabo permeabilizando ela como um todo, e a barreira hematoencefálica é uma parte essencial para a homeostase cerebral, para proteção contra outros danos de outras substâncias, de bactérias e afins. Então, se eu consigo direcionar aonde que vai ser aberta a barreira hematoencefálica, eu reduzo exponencialmente a chance desse tipo de complicação, já que eu não vou abrir ela como um todo e que ela se fecha novamente e sem muitas consequências negativas para o sistema nervoso central. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada.